Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Daniele Diógenes, trazendo para você o maná diário. Nessa campanha da glória da segunda casa, eu quero dizer para você que a glória de Deus, ela vem se manifestando na nossa vida através das doce presença do Espírito Santo. Cada conquista, cada vitória é a manifestação do poder, da glória de Deus. A palavra do Senhor hoje que eu quero trazer está lá na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versículos 6, 7 e depois do 13 ao 17. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eia agora vós que dizes: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amados, eu lendo aqui essa palavra na carta de Tiago, o Senhor me traz à memória a vida de um homem que prosperou, que teve domínio de reinos, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas que ele, infelizmente, se ensoberbeceu. A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que Uzias tinha 16 anos quando ele começa a reinar em lugar do seu pai. A Bíblia diz que ele edificou o altar, ele edificou cidades, restituiu Judá. Depois que ele pega o governo que era do seu pai, ele apenas tinha 16 anos, mas ele buscava a presença de Deus em verdade. Ele reina 52 anos, ele reinou dentro de Jerusalém, era um homem de fé, era um homem de busca, era um homem que se humilhava, decomenai a séria, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que ele aprendeu com o seu pai. E deu a buscar a Deus, ele buscou a Deus de uma maneira fervorosa, ele buscou a Deus e Deus entregava visões a ele entendia as visões de Deus, colocava em prática. No dia que ele buscava ao Senhor, da maneira como ele estava reinando, Deus o fez prosperar. Eu já entendo uma coisa aqui: todo aquele que se humilha, todo aquele que busca, decomenai a séria, a própria palavra diz: busca e acharei. Ele achava direção para estar na direção daquele reino. Deus o entregava visões. A Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Então ele sai contra os filisteus, ele guerreia, ele derruba o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdote, edifica cidades. O homem começa a prosperar porque a mão do Senhor era com ele. Deus ajuda aquele homem contra os filisteus, contra os árabes, contra os meunitas, ou seja, todos os inimigos que vinham contra de Calabaracéria. Aquele rei, ele era destruído porque a mão do Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso era com ele, porque ele buscava o Senhor, ele se voltava para Deus, ele queria a estratégia do Senhor. Deus o ajudava contra os seus adversários. Ou seja, o maior aliado de Uzias, de Comenai a Sébria, era Deus. Deus manifestava seu poder, manifestava sua glória. Que nós nunca venhamos de ter o nosso Deus, aleluia, como aliado. Que nós nunca deixemos
de termos o nosso Deus como nosso maior aliado. Você pode ter tropas, pessoas contigo, mas o seu maior aliado ainda continua sendo Deus. E quando Decomenai a série, eu sinto a presença de Deus aqui, quando ele derrota todos esses povos, a Bíblia vai dizer que ele também edifica torres em Jerusalém, ele edifica a porta na esquina, porta de vale, porta do ângulo. A Bíblia diz que ele as fortificou. Era um homem de estratégia, porque quem busca a Deus, Deus entrega a estratégia. E ele edificou torres no deserto, cavou muitos poços. Era um homem que tinha muito gado, que tinha muitas campinas. Deus o prosperava em tudo. Ele enriqueceu tanto, Decomenai a séria, que ele tinha um exército de homens destros na guerra. Leblou, Trecomenai a séria. Esses homens, quando saíam em guerra, as tropas saíram, era tanto homem que ninguém conseguia destruir, porque eram homens valentes, eram homens dotados da presença de Deus, porque ele, quando estava no poder, sendo rei, buscando a presença de Deus, Deus o prosperando, ele dava instrução aos seus liderados. E a Bíblia diz que ele prosperou de uma tal forma que tudo que ele fazia dava certo. Ele fez invenções de máquinas, de engenharia, ele fez tudo que Jerusalém, aleluia, naquele tempo ainda não tinha visto. Construiu torres nos cantos, tirou flechas, fez grandes armamentos. Ele foi um homem que enriqueceu Jerusalém, propagou sua fama tão longe que ele ficou maravilhosamente ajudado, até que tudo, aleluia, estava indo bem, se fortalecendo, a fama dele propagando, quando ele começa a se exaltar. Alaia Súria. Missionária, por que você está trazendo essa palavra hoje? Porque ela é para mim, ela é para você. Tudo aquilo que Deus nos entrega, que começa a prosperar, a gente se alegra, a gente vê que Deus está conosco. E é um perigo muitas das vezes se nós não vigiarmos, se nós cada dia não descermos, se nós cada dia não buscarmos. É por isso que Tiago, ele na sua carta, onde eu li aqui, ele vai dizer: antes da maior graça. Nós temos que entender, amados, que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. Tudo que Deus faz para com a nossa vida, essa graça que Ele nos envolve, a graça que nos inunda, que nos alcançou, é dele. Então nós temos que descer, se humilhar, buscar cada dia mais. E Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Isso é tremendo, porque a soberba precede a queda, precede a ruína. Aquele homem que tanto prosperou, agora seu coração se exalta, achando que ele podia fazer o que não era do seu ofício. Ele achou que poderia queimar incenso dentro do templo, e quando aquele serviço que não era para rei, mas para sacerdote, ele, por achar que Deus era com ele, ele poderia entrar no território daquilo que ele não poderia fazer. Ei, não queira fazer aquilo que não é da sua ossada, daquilo que Deus não confiou que você fizesse. Decomenai a séria. Cada um fique no chamado a qual o Senhor o comissionou. Deus chama Uzias para ser rei, Deus chama Uzias para estar numa cadeira, para reinar, para prosperar, mas ele achou que poderia agora fazer o serviço de sacerdote, queimar incenso dentro do templo. Quando os sacerdotes chegam, que vê ele ali queimando incenso, porque o seu coração o exaltou. A fama é perigosa, Decomenai a sébria. Se você não tiver cuidado, ela lhe domina. Já o sucesso é diferente, porque o sucesso você vai tendo à medida que você vai se humilhando. Deus vai aumentando a dosagem do teu sucesso. Queira ter sucesso, porque o que tem sucesso é bem sucedido em tudo quanto ele faz, e ele entende que aquilo ali não é dele, vem de Deus. A fama, quando ela chega a explodir, Decomenai a séria, fulano está conquistando, está prosperando, Deus está com ele, a pessoa começa a se achar, se soberbecer, Decomenarabai a sória. Que Deus me guarde, que o Espírito Santo da verdade, da humildade, da sinceridade seja comigo, que na minha caminhada eu cada dia mais venha descer e buscar de Deus a presença. E aí Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar? Se sujeitar é se submeter. O que Uzias não fez, ele não se submeteu, ele agora achou que ele poderia fazer como ele queria. Decomenarai a sora. O que tem de gente,
aí com fama, achando que já pode fazer o que quer. Querida, eu tenho um comandante, eu tenho um superior, eu tenho um Senhor que rege a minha vida. Eu não posso fazer aquilo que Ele não me comissionou, que Ele não me mandou a fazer, porque o preço é alto, o preço da queda, o preço da vergonha. Uzias foi envergonhado perante os sacerdotes, que quando viram ele naquele templo, disse para ele: você está queimando incenso sem poder, não faça isso. A Bíblia diz que os sacerdotes o colocaram fora do templo. Olha a vergonha. E ali, quando os sacerdotes falaram com ele para ele parar e ele não parou, ele ficou leproso. A desobediência causa lepra. De calabaracéria, não queira andar na desobediência. Ainda que Deus te faça prosperar, se humilhe, seja humilde na presença do Todo-Poderoso. Ninguém sabe o dia de amanhã. É por isso que Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A limpar as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Uzias não purificou o coração dele mais. Enquanto ele purificou, Deus foi com ele. Mas a partir do momento que ele se ensoberbeceu, o coração dele se sujou e Deus o deixou. Ele acabou numa situação de lepra, morreu leproso, fora do templo. Decomenai a sério, um homem que tinha tudo para a glória de Deus estar na vida dele, se manifestando a cada dia. Alai a Sôria. A glória de Deus, ela quer nos envolver, ela quer se manifestar sobre nossa vida, mas para isso nós precisamos andar no temor, na obediência. E Tiago vai dizer que nós somos frágeis, como algo que passa como um vento. Ei, agora vós que dizeis: hoje eu vou, amanhã eu vou a tal cidade, lá farei o que eu quero, contaremos, ganharemos. E Tiago declarei: não é do jeito que você pensa que quer. Digo-vos que você não sabe o que acontecerá o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Porque o que é a vossa vida? O que é, queridos? Nós somos como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se acaba, se desvanece. Um momento que se passa como um vapor de fumaça. Decomenai a sóbria. Em lugar de que dizeis: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Querido, fique na dependência de Deus. Coloque tua vida na dependência daquele. Diga: se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E Ele continua sendo soberano, sendo o Senhor da minha vida. Deixa Ele controlar a tua vida. Resiste às paixões, resiste ao diabo e Ele fugirá de vós. Te humilha na presença do teu Deus, porque a glória dele vai se manifestar na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Ele diz: mas agora vos gloriais em vossas presunções, e a glória do homem, ela é maligna. Foi o que Uzias fez. Ele ficou presunçoso. Ele achou que aquilo ali agora era a mão dele, era a glória dele. A glória de homens é maligna, mas a glória de Deus é divina. Deixa a glória de Deus lhe envolver. Não se ensoberbeça, porque Deus já está fazendo coisas grandes. Essa palavra, ela é para mim. Primeiro para mim e para você. Não se ensoberbeça. Não se ensoberbeça. Decomenai a sobrenévia. Mantenha o teu coração te humilhando na presença do Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer como Ele quer, porque do jeito que Ele quer é o jeito que Ele vai derramar sobre nós a sua glória. Tome posse dessa palavra. Reflita sobre os teus medos, sobre as tuas atitudes, sobre como você tem procedido. Reflita sobre seu interior e deixe Deus manifestar o poder e a glória dele debaixo da tua humilhação na potente mão do Todo-Poderoso. Amém? Receba essa palavra. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sino, opções todas, deixa aí o seu like e compartilhe com amigos, familiares e grupos. E que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja na sua vida. Em o nome de Jesus. Amém.